Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, os nossos votos de paz, de saúde e de alegria para você que nos acompanha, para toda a sua família. E para vocês que acompanham toda a programação da TV Mundo Maior. Em nossos programas temos procurado falar sobre Chico Xavier, sobre as suas faculdades mediúnicas múltiplas, as suas lições, os seus ensinamentos doutrinários, falar sobre a sua visão do mundo espiritual e do mundo em que vivemos, aqui em nossa casa planetária. Diversos são os biógrafos de Chico Xavier. Hoje nós vamos recorrer a um pequeno livro escrito pelo Dr. Oswaldo de Castro. Notáveis casos de Chico Xavier. O Dr. Oswaldo de Castro, ele residiu em Uberaba durante algum tempo e depois ele se transferiu para São Paulo. Aliás, ele fez medicina em Uberaba em 1954. Um homem idôneo, era amigo de Chico, fazia parte de um grupo de médicos adeptos da doutrina espírita, e o doutor Oswaldo de Castro teve oportunidade de presencialmente acompanhar muitas lições, muitos fatos mediúnicos envolvendo Chico Xavier. Este livro é da editora GEM, Grupo Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, fundado pelo nosso saudoso amigo Rolando Ramacciotti, que de fato era muito nosso amigo. Em seus vários capítulos, o Dr. Oswaldo de Castro anota reminiscências extraordinárias, como, por exemplo, neste capítulo, Chico e o Industrial. Chico relatou-me que há muitos anos, ainda residindo em Pedro Leopoldo, ele atendia a uma fila de consulentes quando observou a atitude estranha de um homem que caminhava do lado de fora, nervosamente, de um lado para o outro, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Emanuel mostrou-lhe numa tela a cena de um jovem cometendo um crime em lugar ermo, arenoso, próximo a um rio. Acabara de matar uma pessoa, dando-lhe pancadas na cabeça com um saco de areia improvisado. Em seguida, arrastou o corpo até a margem, amarrou-o a uma pedra e o jogou nas águas do rio. Emanuel ponderou ao Chico que somente abordasse o assunto se o próprio Senhor o provocasse. Caso contrário, que ficasse quieto. Aquele homem que não cessava de andar, bastante nervoso, criando coragem para abordar o Chico, resolveu dele aproximar-se e desabafou. Vejamos, ele estava com drama de consciência, não é?
pelo crime que havia cometido há muito tempo. Ele disse ao Chico: eu tenho um remorso muito grande. Há mais de 30 anos cometi um crime. Surpreso, o senhor ouviu a resposta do médium. Eu já sei. E narrou-lhe o que vira na tela mostrada por Emmanuel. A infeliz criatura, preocupada com o sigilo, desesperada, observou que ninguém sabia do ocorrido e que o crime nunca fora descoberto. Procurou esquecer a tragédia, dedicando-se desesperadamente ao trabalho, tornou-se industrial e enriqueceu. Desabafou a Chico que não suportava mais o remorso e queria procurar a polícia para confessar o crime que cometera imbuído de doentio ciúme. Então ele havia matado alguém por ciúme há 30 anos atrás. A vítima era seu amigo e imaginou de maneira absurda que ele mantinha relações amorosas com a sua esposa, companheira corretíssima. Convidou-o, assim, para um passeio e o assassinou. Ao Chico, Emmanuel, presente àquele diálogo, vejamos como o Chico às vezes era procurado por situações delicadíssimas, delicadas. Então, o Dr. Oswaldo escreveu ao Chico Emmanuel, presente àquele diálogo, asseverou que era muito tarde para procurar a polícia, porque ante as leis da terra o crime estava prescrito. O crime havia sido praticado há 30 anos. Além disso, confessando o homicídio, ele agravaria a situação, mexendo com 5 pessoas envolvidas na tragédia. A vítima, no plano espiritual, a esposa e mais 3, de que não me recordo, provavelmente os filhos. Após a prudente observação de seu mentor, Chico disse ao industrial: eu não quero saber qual é o seu nome e nem de onde o senhor é. Olha o Chico dizendo: eu não quero saber qual é o seu nome e nem de onde o senhor é. Emmanuel lhe recomenda que faça, como a sua situação financeira é muito boa, que faça o máximo de caridade que puder até o fim da sua vida, pois a prática da caridade sensibilizará a vítima e atenuará a ação perniciosa dos obsessores. E Chico concluiu: assim procedendo, o senhor não ficará livre do julgamento no plano espiritual, mas sua pena será abrandada. Olha que lição maravilhosa. Ele não ficaria livre. Perante as leis divinas, ele responderia. Perante as leis humanas, o crime havia sido prescrito, não é? Mais de 30 anos, não é? Certamente ele já estava uma idade avançada, mas perante as leis divinas ele responderia. Mas Chico disse a ele: faça todo o bem que o senhor puder até o fim de seus dias, e a sua pena será abrandada. Nós gostaríamos aqui de dizer o seguinte: muitas pessoas, às vezes, espíritas, alguns espíritas, criticam essas histórias que são narradas e são contadas, chegando até ironizar, a ironizá-las, e ironizar aqueles que as contam. Inclusive, há pouco tempo, dedicaram uma live tão somente a esse assunto do Chico Me Disse, não é?
ironizando. Chico me disse. Bom, o Chico provavelmente não disse nada a eles, porque é provável, acredito, que nenhum deles nunca esteve pessoalmente com Chico Xavier. Pelo que conhecemos, pelo tempo que frequentamos as reuniões aqui de Chico Xavier em Uberaba, eu nunca vi nenhum deles presente à reunião. Nunca estiveram, nunca conversaram com Chico. Nunca estiveram com Chico, talvez nunca tiveram essa preocupação, não é? Então eles ironizam, dizendo, Chico me disse, Chico... Claro, muita gente inventa muita história, valendo-se do nome de Chico Xavier. Mas, por outro lado, muitas pessoas idôneas, entre elas o doutor Oswaldo de Castro, que publicou este livro, ele já estava com uma certa idade quando ele resolveu publicar este livro aqui, Dr. Oswaldo de Castro. Ele já estava com uma certa idade, não é? Então, muita gente teve a oportunidade de privar com Chico Xavier e de ouvir muita coisa de Chico Xavier, sentindo-se no dever de passar alguma coisa adiante para que aqueles que não tiveram oportunidade pudessem ter essa oportunidade e aprender alguma coisa. No entanto, nós acompanhamos não, eu não perco muito tempo com isto, não. Aliás, não perco tempo nenhum com isto. Eu vi lá uns 2, 3 minutos a ironia em torno de alguns, essa questão de Chico me disse, né? Alguns espíritas, poucos, eles querem ter a primazia. Só eles ouviram, ninguém mais ouviu, né? Não, só eu ouvi de Chico Xavier. Eu ouvi de Chico Xavier. Outro, eu ouvi. Olha, Chico falava com muita gente, conversava com muita gente. E repetia às vezes as mesmas histórias, contava os mesmos fatos. Ora, porque eu tenha ouvido uma história, por que Chico não pôde contar essa mesma história a uma pessoa, 2, a 3, a 10 pessoas, não é? Então essa ironia desrespeitosa é completamente sem autoridade desse pessoal que parece que não tem algo melhor a fazer, não é? Continuando aqui, o Dr. Oswaldo de Castro, notáveis casos de Chico Xavier, pena que ele tenha escrito o livro assim, um tanto tarde, digamos, porque se ele tivesse escrito o livro mais cedo, por certo, ele se recordaria de muito mais fatos, de muito mais histórias. Ele e a esposa dele frequentavam a casa de Chico Xavier, eram amigos, almoçavam com Chico Xavier. Respeito às religiões. Olha aqui uma outra história interessante que nós vamos aprendendo muita coisa. Chico respeitava as religiões e a convicção religiosa de cada um. Era considerado tanto pelos espíritas quanto pelos não espíritas. Aqui em Uberaba, o respeito a Chico Xavier é muito grande. Tem gente não espírita que respeita a Chico muito mais do que quem se diz espírita. Esta é a verdade. Nós temos visto aí da parte de alguns espíritas um completo desrespeito a Chico Xavier, ao trabalho dele de 75 anos. Eu até me envergonho disso quando eu vejo algum espírita novinho aí, despontando, com seus 20, 30 e poucos anos, desrespeitando a vivência de 75 anos de Chico Xavier no labor mediúnico. É uma piada isto, né? Isto aí é uma falta de autocrítica completa. Então é o que nós falamos. Aqui em Uberaba, Chico desfruta de um respeito muito grande. O nome de Chico Xavier praticamente abre todas as portas.
Então, diz o Dr. Oswaldo aqui, exemplo dessa postura constatamos quando determinada pessoa lhe fez a seguinte observação. Dr. Oswaldo estava presente. Esses casos todos ele estava testemunhando. Se a mãe de Jesus é uma só, Maria Santíssima, como para o católico há dezenas de Nossas Senhoras. Alguém perguntou ao Chico, né? É Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, né? Aí Chico redarguiu: não devemos criticar, o que importa é a fé. Se a pessoa tiver fé em Nossa Senhora da Aparecida e for orar em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, da Abadia, de Fátima, de Guadalupe, etc., não o faz imbuída de fé? Uma senhora presente disse-lhe: eu estou muito triste. Minha sobrinha frequentava o centro espírita e agora o abandonou e não sai da igreja. Uma senhora comentou com o Chico, né? Chico sabiamente ponderou: minha filha, dê graças a Deus, lá ela só aprende o que é bom. Olha a visão de Chico. Minha filha, dê graças a Deus, lá ela só aprende o que é bom. Eu ficaria muito triste se a senhora me contasse que ela anda bebendo cachaça ou usando drogas. A sabedoria de Chico, né? Na resposta, eu ficaria muito triste se a senhora me dissesse que ela anda bebendo cachaça, usando drogas. Na igreja, lá ela só aprende o que é bom. Nós, certa vez, tivemos oportunidade de testemunhar um caso de um pai que levou a filha. Ele era espírita e a filha era católica e devota de uma santa, e vivia pelos cantos da casa, orando. Devota de uma santa, não sei, agora não me recordo se Santa Rita de Cássia, mas devota de uma santa. Nós estávamos lá acompanhando o fato. E o pai queria que a filha fosse médium, frequentasse o centro espírita. Ele morava na roça, era um sitiante, um homem muito simples. Aí Chico respondeu a ele: olha, meu irmão, vamos perguntar a ela qual é o interesse dela em matéria de fé. E o Chico virou-se para a menina, perguntou assim: minha filha, você é devota de qual santa? Era uma moça mais ou menos assim, de uns 13, 14 anos de idade, magra, alta, usava um vestido comprido, como se fosse uma irmã de caridade, né? Provavelmente a reencarnação de uma freira, de uma irmã de caridade. Então o Chico perguntou a ela: minha irmã, qual que é a santa de sua devoção? E ela respondeu ao Chico, deu o nome da santa. Como nós falamos aqui, ao que nos parece, era Santa Rita de Cássia. Aí Chico disse a ela: pois então, minha filha, quando você for fazer as suas preces, pede por mim também. Então vejamos, aquele pai que havia levado a filha até o Chico para que o Chico a convencesse a ser médium, recebeu também uma lição. Assim era Chico Xavier com a sua grande sabedoria, né? Olha aqui, o poder do pensamento e a eficácia da prece. Fundamentados neste exemplo de que vou citar, podemos ter uma ideia do poder da força mental e da eficácia da prece. Às segundas e às sextas-feiras, lá na Comunhão Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes receitava, até altas horas da madrugada, medicamentos homeopáticos por meio da psicografia. Dr. Oswaldo de Castro ali, presente,
fazia parte da mesa. Uma vez passava da meia-noite, quando Chico interrompeu a psicografia e solicitou a um adolescente presente aos trabalhos que pedisse ao nosso amigo Ronaldo Ribeiro para encostar o carro junto ao portão do fundo e apanhá-lo. Precisava acalmar uma senhora do bairro da Abadia, em Uberaba. O bairro da Abadia, à época, era um bairro muito pobre, periferia da cidade. E Chico disse que precisava acalmar uma senhora cujos gritos, pedindo-lhe socorro, interferiam na psicografia. Então ele estava psicografando e ouvindo os gritos daquela senhora pedindo-lhe socorro. Esperando Ronaldo chegar com o veículo, ante o frio intenso que fazia, mais de meia-noite, deu seu paletó a um pobre mendigo. Quer dizer, o Chico tirou o paletó e deu para um mendigo que estava lá no portão. Estava fazendo muito frio, numa época de frio em Uberaba. Quando o Chico entrou no carro, Ronaldo, observando-o desagasalhado, perguntou-lhe o porquê de estar sem o paletó numa noite tão gelada. Com simplicidade, Chico esclareceu que era para que o corpo reagisse contra o frio. Ele não contou o que ele havia feito, que ele havia dado o paletó para um mendigo, né? Ele era dessa forma, né? E solicitou o amigo que o levasse até o bairro da Abadia, na época com ruas escuras e esburacadas. Eu me recordo bem, porque eu nasci no bairro da Abadia, né? Há muitos anos atrás. Em seus ouvidos ecoavam sem cessar os gritos daquela mulher. Chico, 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 Chico. Ronaldo perguntou-lhe como chegar até a casa da senhora e ouviu a singular resposta. Eu não sei, mas os espíritos ensinarão o caminho. E assim aconteceu. Pararam à frente de um casebre, entraram e foram conduzidos ao quarto onde a enferma estava gritando. Chico ministrou-lhe o passe, o ambiente ficou perfumado e a mulher acalmou-se. Muitas vezes esse fenômeno acontecia, né? O perfume de rosas, cheiro de éter, esses fenômenos físicos muitas vezes aconteciam com Chico Xavier. Voltaram então ao centro para que fosse dado prosseguimento à psicografia. Quando descer do carro, Ronaldo observou que o agasalho de Chico estava no corpo de um mendigo. Tão somente aí é que o Ronaldo, que o havia levado, uma distância até considerável, viu? Mais ou menos aí uns 15 a 20 minutos de carro. Chico deve ter ficado aí, vamos dizer, nesse caminho de ida e volta aí, pelo menos uma hora, não é? E ele tinha dito, não, eu tirei o agasalho para o corpo reagir ao frio. Somente aí Ronaldo viu que Chico havia doado o seu agasalho para um mendigo. Então vejamos, são histórias e mais histórias envolvendo a vida de Chico Xavier, lições extraordinárias desse homem abençoado, desse homem verdadeiramente santo e que cumpriu uma missão elevadíssima na seara espírita cristã, dando exemplos fantásticos, exemplos dos quais muitos têm medo, porque tem muito espírita que quer ser só espírita de gabinete, é o doutor fulano de tal, é o Beltrano, possui vários títulos, já falou pela Europa toda, mas nunca suja as mãos na prática do bem e da caridade. Pode ser um bom teórico, apenas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muita paz.